E graças a Deus, eu conheci Jesus pela vida de meu irmão. Então, é um privilégio para mim que ele esteja aqui com minha cunhada. Vem aqui, Glória, também, para você cumprimentar a igreja, 2 minutinhos. Para quem não conhece, hoje eles vão conhecer, mas a maioria de vocês já conhece meu irmão. Mas esse meu irmãozinho, Alberto, me apresentou Jesus quando ele era totalmente maloqueira, gente. E a minha cunhada querida, Glória, né? Vou deixar ela cumprimentar. Graça e paz, igreja. Para mim também é um privilégio. Sabem por quê? Sabe quem me apresentou a Jesus e quem colocou o desafio de servir a Deus? Essa moça linda aí veio um dia e falou: eu era punk. Eu era desses maluquinhos, sabe? Que tinha o cabelo espetado, de cores, né? Aí ela veio e falou: você está disposta a fazer qualquer coisa por Jesus? Então, entrega a sua vida. Entrega esse cabelo, essa roupa, essa coisa que eu era. E sabe uma coisa? Eu aceitei o desafio. E agora estamos aqui servindo a Deus já há mais de 30 anos, né? Assim que para mim também é um privilégio estar juntos, não? E participar com vocês. Obrigada, Obrigada por nos receber. Deus abençoe. Uau! Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças, te exaltamos. Glorificado seja teu nome para sempre. A ti seja toda honra e glória. Venha a teu reino, Pai querido, venha a teu reino. Estabelece teu trono nesse lugar. Que tua presença flua, Senhor, de uma forma espontânea, natural e com toda a liberdade. Que essa manhã, Senhor, essa tarde, seja um lugar muito especial, um dia muito especial que marque nossas vidas, nossa história, que haja um antes e um depois. Clamamos por um rompimento nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se alguém acredita, diga amém com toda a sua força e diga comigo: Senhor Jesus, abre meus olhos para que eu possa ver, contemplar as maravilhas de tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a teu nome, Pai. Que maravilhoso estar aqui, poder compartilhar novamente esse momento. Deus abençoe a todos. Obrigado por terem vindo. E muito obrigado, minha irmã, viu, por nos convidar, né? Então, eu fico com mais temor de Deus, de não falar nada aqui que não deva falar. Mas deixa eu te falar algo muito importante. Esse zelo, essa preocupação é de Deus. A gente tem que ter muito temor de Deus sobre quem sobe no altar e que esse lugar se conserve santo na presença de Deus, que se conserve puro, porque nós vivemos em um tempo muito especial. Se a Bíblia diz a verdade, então nós estamos no tempo do fim. Amém? Então a gente precisa estar cada vez mais perto do Senhor e nos prepararmos para a vinda dEle. Amém? E eu vou te dizer uma coisa. É bom a gente ter um tempo para demorar para vir para aqui, porque acho que a última vez foi há 6 meses, não sei, o ano passado. E cada vez que a gente vem, nós levamos uma grata alegria vindo o crescimento dessa igreja. Muitos são os chamados, mas poucos são os que aceitam o desafio do crescimento. E quando eu vejo o crescimento dos que estão aqui, isso tudo que importa. Uma pessoa tem um valor incalculável aos olhos de Deus. E quando eu vejo o crescimento de pessoas que estão aqui servindo o Senhor, e os que são fiéis e constantes, isso é algo que me regozija muito, porque nós temos um carinho muito especial por essa igreja, um amor, porque
Nós vimos ela crescer, nós vimos desde o começo. E que vocês estejam aqui é um milagre de Deus. Amém? Apesar de tudo o que aconteceu, apesar de todas as provações e crises e tudo que aconteceu no passado, Deus está aqui nesse lugar. E o fruto do justo é a árvore de vida em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria dizer isso, né? Que Deus abençoe vocês. Beijo. Para nós, né, que somos servos de Deus, a gente fica, às vezes, queremos, né, um crescimento numérico. Quem não deseja um crescimento numérico, né? Mas, olha, uma pessoa cheia do fogo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, que tenha desenvolvido, inclusive, o dom da perseverança. Meu Deus, segura aí, diabo, porque ninguém vai poder pegar uma igreja que está comprometida, consolidada e com um fundamento forte na sua vida. Então, dois são maiores, né, que uma pessoa. Então, isso é uma igreja que cada vez se está tornando mais forte e isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, vou compartilhar algumas promessas. Versículo 10, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Estar firmes. Diga comigo, estar firmes. Contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Diga comigo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés, aleluia, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. A passagem da armadura de Deus continua, né? No versículo 19, é poderoso para quem vai ministrar. Isso eu vou falar aqui para os servos de Deus. É um versículo que devemos sempre clamar e orando por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Orando por toda súplica. A Bíblia toda fala sobre perseverança. A perseverança é um dom que a gente precisa cultivar e desenvolver, e não é fácil. Não é fácil, e é muito triste como a pastora tem um coração, uma carga por todo o rebanho, para que nós possamos desenvolver e crescer na fé. Não sermos inconstantes. Não tem coisa mais terrível, mais triste, que a gente tenha esse espírito de inconstância. Somente estamos firmes quando tudo vai bem. Agora, a parte mais difícil é você permanecer, poder estar firme, perseverar quando as coisas estão dando tudo errado, quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, as circunstâncias difíceis. Isso que é mais difícil, você poder permanecer firme, você perseverar. Hoje eu preciso te falar do mais fundo do meu coração. Se há algo que a gente precisa desenvolver nesse tempo, é o dom da perseverança. Se você é um empreendedor, um homem de negócio, você precisa perseverar.
Porque todos aqueles que perseveram até o fim, eles vão ver o cumprimento, o sucesso na sua vida, quando eles tiverem perseverado no seu sonho, no seu objetivo, no seu desejo de prosperar com sua empresa, com seu empreendimento. Amém? Se você é um esportista, se você gosta de futebol, quiser se destacar na área dos esportes, você precisa cultivar o dom da perseverança. Amém? Quem não persevera não vai dar certo, não vai ter fruto, não vai ver os resultados, porque nós precisamos desse dom, desse hábito, que eu acredito firmemente que é um fruto do Espírito, que talvez essa palavra não foi colocada pelas palavras do Paulo, quando ele falou sobre os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, 22, 23, dizendo que os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, que coisa mais? Fé, mansidão, né? Temperança, né? Mas fala de duas palavras muito parecidas com a perseverança, e uma delas é a paciência e a temperança, que é o sinônimo de domínio próprio. Domínio próprio, isso é o que a gente precisa para poder perseverar. O domínio próprio está relacionado com a perseverança. Se você não tem controle de tuas emoções, de tuas decisões, dos teus pensamentos, você não vai perseverar nunca. E hoje eu venho te falar como nós precisamos, a gente está continuamente desenvolvendo o dom da perseverança para tudo que queremos fazer em nossa vida. Se você é uma pessoa que está muito criativa, que tem o dom de inventar coisas, de ser, talvez sua mente seja catalogada como um gênio nessa época, gosta de inventar coisas, de criar coisas, você precisa de perseverança. Fale com Thomas Edison. Sabe quem foi Thomas Edison? Thomas Edison foi um homem que inventou muitas coisas, mas um dos maiores milagres da invenção é a lâmpada elétrica, né? A luz elétrica nós devemos a uma das suas invenções. Ele trabalhou, mas para poder chegar até lá, alguns dizem que foram 200 filamentos com os quais ele persistiu, perseverou que não deram certo. Alguns falam de 1000, outros falam de 500, não importa. Eu acho que teria desistido na terceira vez. Eu pessoalmente teria desistido na quinta vez, mas ele perseverou e ele conseguiu, né? Amém? Então, eu venho te dizer como é importante a perseverança. Há um tempo atrás eu li um livro maravilhoso, que eu inclusive me fiquei tão impactado com essa história que eu decidi publicá-la no meu livro Mega Heróis. E essa história fala sobre o tio Darwin, o escritor Napoleon Hill. Não sei se alguém ouviu falar dele. Ele escreveu um livro chamado Piense e Hágase Rico, Think and Grow Rich. Não sei como se fala em português o livro. Isso, né? Muito interessante. Ele fala. Então, Napoleon Hill conta a história de que aconteceu na América durante a história da febre do ouro. Tinha muita gente indo para a Califórnia, para esses lugares, né? Para ir a descobrir ouro, né? Para poder garimpar. Então, um deles foi o tio Darwin. Ele era uma pessoa muito humilde, muito simples, e ele estava, acho que sozinho, não tinha muita gente com ele. E o que aconteceu? Ele foi, com todo o sacrifício, começou a garimpar, chegou àquela área, e quando chegou o momento, ele descobriu um metal brilhante. Uau, tinha descoberto ouro. Que momento emocionante na vida do tio Darwin. Sabe o que aconteceu? Quando ele viu que tinha ouro naquele lugar onde era reservado para ele, então ele foi e disse: bom, vou deixar quieto aqui, vou esconder e eu vou comprar uma maquinária, porque ele precisava de equipamentos para poder garimpar isso. Era muita coisa. A questão que ele foi para a cidade comprar esse equipamento, comprou o equipamento, e quando ele voltou para o lugar, aconteceu algo terrível. Escuta só.
se perdeu o sinal que ele tinha deixado para saber onde era que estava o ouro. E se perdeu. Era um sinal que ele tinha deixado, né, na terra, aqui, naquele lugar onde ele estava garimpando. Não achava, cadê? De repente, na sua ausência, não sei se caiu chuva, algo aconteceu, mas sumiu. Cadê o lugar onde ele tinha encontrado o ouro? E começou no desespero a escavar por toda aquela região e não achou, entrou num desespero. Ficou desesperado mesmo. E disse, ficou tão triste, se sentiu tão fracassado, disse, puxa, que má sorte que eu tenho. E decidiu vender. E vendeu para um recoletor de lixo daquela época. Vendeu por nada, por preço de banana, todos os equipamentos, a terra, e foi embora. O homem que tinha recoletado o lixo, que fez o investimento comprando seu equipamento, não faltou pouco, ele encontrou o lugar. E um dos lugares, uma região onde em toda a história dos Estados Unidos teve tanto ouro que você não pode imaginar. Quem ficou com a bênção foi aquele recoletor de lixo. E o homem estava quase chegando e desistiu. É uma história verídica. E tem muito a ver conosco. Eu preciso, Deus coloca no meu coração de compartilhar com vocês nessa manhã, porque muitos de nós fazemos essas coisas, às vezes desistimos justo quando a bênção está tão perto. Desistimos, nos cansamos de fazer o bem. E eu venho te dizer hoje, não faça isso não, porque nós precisamos perseverar até o fim. Se você tem um sonho, não pode desistir, não pode se render, não pode se dar por vencido. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você leve a sério. Deus está falando no seu coração. O Espírito Santo de Deus não é o homem que vem aqui para te dizer que você precisa aprender a perseverar. E levante sua mão, eu declaro, profetizo sobre a igreja, que essa é uma igreja que persevera em nome de Jesus. Essa é uma igreja que é empreendedora, que vai até o fim e não se rende por coisas fáceis, por lutas, por batalhas e por tribulações. Você é uma igreja que persevera em nome de Jesus. Se alguém acredita, diga amém. Entre em concordância, meu irmão. Amém. Não podemos nos dar esse luxo de a gente deixar de perseverar, de batalhar e de lutar até o fim. Quem lhe fala? Seu servidor que está aqui nesse lugar. Você não acha que você acha que eu nunca tive vontade de desistir, de me render? Todos os que estamos aqui, com certeza passamos por esse momento. Quantas vezes eu estive com vontade de, como se diz, de tirar a toalha, de chutar o balde, né? Assim se fala em português. Claro. É fácil a gente às vezes passar por essas coisas. E eu venho hoje te dizer, né, que eu adoro essa passagem de Paulo, porque ele fala sobre a perseverança na oração. A oração é uma disciplina espiritual que a gente precisa desenvolver. A igreja não gosta de orar. Você já viu que os cultos de oração sempre tem 2 ou 3. E não vem ninguém para o culto de oração porque as pessoas são preguiçosas de orar. Você, para poder perseverar na oração, precisa ter uma revelação quão importante é para a tua vida, que tudo depende da oração. Amém, meu querido? Eu venho te dizer que você não vai ser daqueles que desistem facilmente. Você é alguém que persevera até o fim. E você vai, em nome de Jesus, com a bênção do Senhor, com o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, vai ser alguém que vai se destacar nessa vida por alguém que nunca se rendeu, e você é alguém que persevera. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu preciso falar isso pela fé, né? Mesmo que você às vezes se sinta fraco, sem vontade de perseverar, né? Então, é isso, meu irmão. A perseverança, ela é sinônimo de sucesso. A perseverança é sinônimo de vencer, de vitória e triunfo.
A perseverança é a chave dos campeões, aqueles que lutam até o fim. O Senhor pergunta a Lionel Messi. Eu sou suspeito para falar dele, né? Mas não vim a falar do jogador, senão da atitude dele, da perseverança que ele teve. Sendo um menino, que não sei se alguém conhece a história dele, ele foi rejeitado por vários clubes. Ele tinha uma doença na perna, mas ele jogava bem. Mas ele não desistiu e ele continuou, inclusive já sendo um famoso jogador, ele perseverou até o fim, até poder obter o que ele mais desejava, ser campeão do mundo, né? Através da seleção. Aconteceu com Michael Jordan, aconteceu com vários esportistas famosos, que eles não se renderam, eles lutaram até o fim para poder alcançar seu sonho. Eu venho te dizer hoje que você vai ser armado hoje até os ossos com o dom da perseverança, amém? Eu não sei você, mas eu quero, eu preciso de perseverar. Há um momento que nós fraquejamos. E eu vou te dizer uma coisa: é muito difícil perseverar nos dias que vivemos hoje. Como falou a pastora, nos enfrentamos ante uma diversidade de opções, de caminhos alternativos para que a gente possa tomar, ir por aquele caminho, por aquele outro. Então você fica confundido. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus de paz. Amém? E você vai entender esse princípio tão importante para a sua vida. A perseverança nós precisamos aplicar em todas as áreas de nossa vida. Se você é casado, quantas vezes deve ter pensado, passou pela sua cabeça: vou desistir. Não quero mais. Acabou-se. Mas aquilo que Deus uniu, que não separe o homem nem você, em nome de Jesus. Por isso que a perseverança é importante. Nós estivemos separados com minha esposa. Não me envergonho sim de contar essa história, mas estivemos quase por destruir nossa família, por erros que tivemos em nossa alma, em nossa personalidade. Mas hoje eu estou aqui te dando testemunho. Que maravilhoso é ter perseverado. E eu louvo a Deus pela minha esposa, que Ele teve a graça, a paciência, o amor para ela continuar acreditando no nosso casamento. E aqui estamos juntos, perseverando até o fim. Amém? E eu dou testemunho disso, que não é fácil no matrimônio. Não é fácil. Mas quando Deus está no negócio, Ele te dá as forças. Aí que o fator Deus é tão importante. Porque você sozinho não consegue perseverar. Mas quando Deus está no negócio, Ele te dá as forças, o poder, Ele te equipa e te enche do Espírito Santo, dos seus frutos, para que você possa continuar em frente. Amém? O diabo vem como ladrão para roubar, matar e destruir. E eu venho falar aqui no princípio desse versículo que estamos numa guerra. Uma guerra que não é com carne, com sangue, com armas, senão uma guerra espiritual contra a tua alma. O inimigo quer destruir você. O inimigo quer acabar com sua vida, com sua produtividade, com sua efetividade como um servo de Deus. E hoje eu venho te dizer, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos de Deus para desenvolver o dom da perseverança. Única fonte eficaz e poderosa se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo de Deus, o amor de Deus de nosso Pai, o exemplo e o legado de Jesus Cristo, que não se rendeu e chegou até o fim. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido. Ele era o Filho de Deus. E Ele era o Rei dos Reis, o Deus do universo. E Ele chegou até o fim por causa sua e por causa minha. Para que você possa viver e ter a vida eterna e a vida com abundância. Você acha que não doeu os chicotaços que levou Jesus? O sangue que Ele derramou, a tortura que Ele recebeu?
Ele poderia ter desistido. Quantas vezes ele caiu no caminho até a cruz do Calvário? Ele tinha medo, porque ele tinha um corpo humano. No jardim de Getsemane, o Senhor Jesus, ele sabia o que ele ia passar. E ele orou. E ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que não tenha que passar por tudo isso, se for da tua vontade. Mas se não for da tua vontade, ele disse, o Senhor, ele ora, porque ele estava com medo. Ele sabia do que ia passar. Ele derramou gotas de sangue naquele lugar, na oração do Getsemane, que é a oração mais difícil que todo cristão pode fazer. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Jesus nos deixa um legado de perseverança. A gente precisa imitar Jesus, porque você tem um propósito, meu irmão. Você tem um propósito na sua vida. Não pode desistir. Por isso que é importante perseverar até o fim. Alguém está aqui, por favor, diga amém. Receba isso no seu íntimo. Que Deus te dê essa revelação. Quão importante você é perseverar até o fim. Deus seja louvado. Não é fácil a perseverança. E esse é um dos temas favoritos que eu gosto muito de falar. Porque não tem sido fácil para mim. Pastora Cláudia, sabe as vezes que tentei desistir? Mas o que diz a Bíblia sobre perseverança? A Bíblia fala muito, né, sobre a perseverança. Um dos episódios mais dramáticos aqui que a gente encontra na Bíblia, por exemplo, é a história da mulher do fluxo de sangue. Ele teve que vencer uma multidão de pessoas para poder tocar a orla, como se chama? A orla do manto de Jesus, né? Imagina só, não sei se alguém assistiu o filme, a série de Chosen, essa cena quando ela vai correndo, passando por toda aquela multidão. Que situação, que experiência, meu Deus do céu. Quantas pessoas precisaram perseverar para poder obter o que eles precisavam, a sua resposta à oração, a sua bênção, aquilo que tanto almejavam, desejavam. Você vai encontrar a história do milagre da pesca abundante. Essa é uma das histórias que mais gosto, e seria interessante fazer um estudo, pastora, sobre a pesca abundante, porque os pescadores experientes, profissionais, eles tinham pescado a noite toda e nada tinham apanhado, nem nada tinham conseguido. E eu imagino que eles estavam muito cansados. Eu não sei quem trabalha de noite, de madrugada, não sei se tem algum segurança aqui, mas quando você chega ao dia de manhã, você está cansado, quer dormir. Aí Jesus mandou a ele aí entrar mar adentro. Que loucura! Eu não sei, eu teria dito, não, Jesus, tá bom, eu vou dormir, estou com sono. Mas ele, quando sabia que algo sobrenatural estava acontecendo, ele estava diante de Jesus, disse, tá certo, eu não vou por mim, mas vou na sua palavra. E ele foi cansado. Ele aquele dia, Pedro, nos ensina a importância de perseverar. Se há uma coisa que eu aprendi nos meus anos de ministério, 35 anos que sirvo a Deus, um pouco mais, aprendi de que Deus abençoa aquelas pessoas que estão cansadas de fazer o bem, mas aquele dia eles resolveram tentar um dia mais, lutar mais uma hora, mais um dia, para poder chegar até o fim. Deus se orgulha dessas pessoas, e aí a bênção vem para você. Amém? Então eles tiveram uma grande pesca, uma pesca tão abundante que diz que as redes se rompiam. Deus seja louvado. Nós vemos histórias na Bíblia de pessoas que perseveraram e obtiveram a sua bênção. Então disse Elias: Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu seu rosto entre seus joelhos. E disse a seu moço:
sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá. 7 vezes falou isso. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha teu carro e desce, porque a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe ante a entrada de Jezreel. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aqui a palavra de Deus diz no versículo 43 que ele estava orando. E ele pediu para o moço conferir se tinha chuva, se ia haver chuva. E mandou ele 7 vezes. 7 vezes, né? Eu imagino que na segunda, na terceira vez, o moço ficou: estou perdendo tempo. Como é que vai chover? Não está fazendo sol. Tinha uma época que a seca era muito grande em Israel por causa dos pecados que o povo de Israel tinha cometido, que era muito cabeça dura, muito obstinado e sempre estava dando trabalho para Deus. O povo de Israel, ele estava sendo amaldiçoado com uma seca muito grande. Mas aí, como um sinal de Deus, uma bênção do Senhor, Deus usa o profeta Elias para orar por chuva. Mas ele não foi tão fácil assim. Não foi da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta. Imagina o jovem indo e voltando. Eu imagino que na 5ª vez disse: Deus, o que estou fazendo aqui, perdendo tempo com esse velho aqui, que me manda para conferir se tem chuva. Muitos de nós desistimos antes da bênção chegar. Há um mistério com as 7 vezes, sabia? E interessante buscar na Bíblia tudo o que aconteceu 7 vezes. Eu me chamo a atenção os números, né? Tudo que você encontra na Bíblia. Moisés, quando ele teve o desafio de subir ao monte, ele estava fazendo um jejum e subiu 7 vezes. Só na 7ª vez ele escutou a voz do Senhor falando com ele. Ele foi 7 dias seguidos e nada acontecia, não tinha nenhuma voz do Senhor. Quantos de nós desistimos facilmente? Eu queria te perguntar como está seu nível de perseverança hoje. Como está seu nível de resistência? Como está seu nível de persistência? Nós fomos chamados a ser pessoas que permanecem firmes, constantes. Isso que Deus espera de ti e de mim. Você não pode ser um crente somente quando tudo vai bem. Você precisa ter fé e acreditar mesmo quando as coisas não acontecem. Em nome de Jesus, mesmo que você não veja, se prepara, porque de repente o grande milagre está por acontecer quando menos você espera. Amém? Em nome de Jesus, acredite isso, que Deus está esperando de você que seja um homem perseverante, uma mulher de Deus perseverante. É muito importante exercer isso quando vimos na casa do Senhor. Não venha somente quando você esteja bem, venha também outras vezes. Lógico, se está com Covid, não venha, pelo amor de Deus. Mas venha na casa de Deus. Eu me alegrei quando fui na casa do Senhor. Amém. É a experiência. Nós precisamos entender que o fato de congregar não é para você se tornar mais santo, não é porque nós precisamos, durante o ato de congregar entre nós, de poder servir ao Senhor. Nós servimos ao Senhor quando estamos na companhia, em comunhão com os santos. Estou terminando, viu? Mas eu vim te dizer hoje que nós precisamos de perseverar e chegar até o fim. Não é fácil perseverar, meu irmão, minha irmã, mas com a graça do Senhor, vamos fazer como Paulo. Que Paulo, ele tinha essa virtude, esse fruto do Espírito. Apesar de
tudo que ele sofreu, ele permaneceu até o fim e combateu o bom combate da fé. Que Deus nos ajude. Eu não sei, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que está firme, cuidado que não caia, né? Eu não posso te falar que eu vou perseverar até o fim, porque ninguém pode dizer isso. Até o coitado de Pedro disse: eu te seguirei, permanecerei contigo, perseverarei até o fim. Quando vem a primeira prova, nossa, eu não conheço ele não. Sei não quem ele é, sei lá. Não, você está enganado, eu não sou o discípulo dele. E negou o Senhor 3 vezes. O Espírito Santo de Deus nos ajude a poder perseverar ao teu fim. Como cultivamos o dom da perseverança? É que entra o fator Deus. Nós somente podemos perseverar com a ajuda do Senhor, conectados com a fonte de poder que nos mantém ligados. Eu gosto muito desses filmes de boxeo, de luta, como Rocky, por exemplo. Quando ele apanhava e já parecia que não tinha mais jeito. E ele aí lá na lona, já a ponto de desistir, não conseguia mais. Ele ia ficar perdendo por nocaute técnico, quando de repente uma força interior o levanta ele. E ele luta até o fim, consegue. Em nome de Jesus, eu não sei quantas vezes você caiu. 7 vezes diz que cai o justo, mas ele se voltará a levantar em nome de Jesus. Eu venho te dizer que vale a pena a gente tentar de novo. Vale a pena se levantar para seguir lutando a nossa batalha da fé. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você seja uma pessoa perseverante até o fim, porque há grandes vitórias, há uma bênção te esperando, há uma coroa de vida que o Senhor entregará em todos aqueles que foram justos, fiéis até o fim. Amém, meu irmão? Receba essa palavra hoje. Nós vamos nos tornar uma igreja que persevera até o fim. Nós não vamos deixar você como crianças que ficamos aí com medo, com temor. Mas eu quero, antes de terminar, te dizer, talvez você tenha uma pergunta, a mesma pergunta que eu me faço: por que é tão difícil perseverar? Como a gente persevera quando já não temos força para seguir? É bom falar disso, né? Mas a gente precisa ser honesto, que vivemos em uma época, no mundo contemporâneo de hoje, onde há muitas pessoas cansadas de fazer o bem. E quando você está numa guerra, numa luta, você já apanhou tanto, viu tanta coisa acontecer, que as forças foram embora, a vontade foi embora, o desejo de continuar foi embora. Como a gente faz para perseverar numa situação assim? Sabe o que está acontecendo no tempo que estamos vivendo? Há um espírito de cansaço que entrou nos servos de Deus. E eu fico triste, aflito, e impacta meu coração quando fico sabendo de pastores que se suicidaram, de servos de Deus. Houve uma época em que você quase cada dia, cada semana ouvia de algum pastor que se estava suicidando, não somente aqui no Brasil, sino no mundo inteiro. Eu fiz uma pesquisa e não tenho comigo hoje da quantidade de pastores e servos de Deus que desistem, que não conseguem lidar nem administrar a pressão com que eles estão vivendo. Talvez você não seja um pastor, mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem que lutar cada dia com seus desafios. E eu venho hoje te dizer que o Senhor é Ele que nos dá forças e renova nossas forças. Ele levantará tuas asas como águia. Você caminhará e não se cansará, correrá e não se fatigará. Assim te diz o Senhor. Ele é o Deus da força, Ele é a fortaleza da minha vida. Há um espírito de cansaço que faz que as pessoas não queiram perseverar, se rindam facilmente. E a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu
tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não desfaleçais, diz o Senhor. Vigiai e orai. É tempo, meu irmão, de entender. A única maneira da gente poder perseverar é estarmos juntos. Estamos juntos. Por isso que é importante essa casa. Essa casa de oração, ela serve como um refúgio, um lugar para você se recarregar as tuas energias, as tuas forças que você perdeu. Declaro e profetizo sobre a família da fé como um lugar de refúgio, um lugar de esperança para o aflito, para o cansado, para aquele que está angustiado, que é aquele que perdeu suas forças, sua visão. Tem pessoas caindo. Nossa, que forte. Estou vendo a visão dessa mulher que caiu na porta de sua casa. Assim está o povo de Deus caindo, desfalecendo. Deus ressuscita, restaura e restitui, oh Espírito Santo, aqueles que perderam suas forças. Levanta-se e cobre ânimo, porque há vindo sua luz e a glória do Senhor, a glória Shekinah vem sobre ti em nome de Jesus. Mesmo que as trevas estão se espalhando por toda a terra, sobre ti amanhecerá o Senhor e a sua glória Shekinah virá sobre ti. Deus Todo-Poderoso é o que está fazendo nesse tempo. Há muitas vezes que a gente deixa de perseverar por causa do medo, do temor, porque ficamos amedrontados pelo futuro, pelo que vai acontecer amanhã e pelas ameaças do diabo. Você não vai conseguir. Você não tem condições. Eu vou te destruir. Eu vou te matar com uma doença, com uma enfermidade. Caia por terra, Satanás, em nome de Jesus. Todo espírito de mentira, de dúvida, de temor, de preocupação. Estou terminando. Em nome de Jesus. Há vezes que nós não perseveramos porque estamos com medo. Porque temos perdido a visão, o entusiasmo das coisas, a paixão que nos encendia, você perdeu. Por isso que a gente precisa nos renovarmos. Mais uma vez digo, você sozinho não consegue. Precisa de irmãos em Cristo Jesus para vocês juntos, para lutar a boa batalha, porque um pode fazer fugir a 1000, mas 2 podem fazer fugir a 10.000. Imagina só uma casa de oração como essa aqui, onde tem guerreiros que não desistem e que são perseverantes em nome de Jesus. No filme do Gladiador, quem assistiu já? Quem assistiu? No Gladiador há uma cena muito forte. E a cena é quando ele está no Coliseu. E o imperador manda os leões e os exércitos para poder derrubar aqueles escravos, né, que eram lutadores do passado. E o gladiador toma a liderança. E ele faz o seguinte instrução. Ele faz dizer, quem foi daqui que pertenceu ao exército romano? Fala assim, eu, e alguns tinham. Vamos fazer o seguinte, a única forma de sair com vida aqui é estarmos juntos. E eles fizeram uma muralha de pessoas, e se fizeram como um escudo. E eles estiveram juntos e saíram com vida, porque estavam juntos. O princípio do trabalho em equipe. O princípio de 2, o poder que faz 2 pessoas. Imagina quando tem várias pessoas juntas, trabalhando na equipe. E fazendo uma muralha, um escudo contra os ataques do inimigo. E essa parte é muito forte desse filme. Porque vem o exército romano, já eles achavam que eles iam ganhar, que não tinha jeito. Todos morreram, menos eles. Por quê? Porque estavam juntos. Por favor, receba no seu íntimo essa revelação. Não tem como você perseverar se você não permanece junto com as pessoas que estão orando por você, que te dão cobertura, que estão respaldando você. Esse é um tempo, meu irmão, que Deus nos chama a permanecer. A palavra mais forte que Deus está chamando para a igreja é permanecer. Permanecer juntos. Se vos permaneceis em mim, e minhas palavras permanecem em vós, você pode pedir o que quiser e será feito em nome de Jesus.
Eu te chamo hoje, em nome de Jesus, para que você se levante a ser a igreja que persevera, que luta, da qual o Senhor, um dia, quando Ele te entregue a coroa de vida, Ele vai dizer: meu filho, meu servo bom e fiel, sobre pouco tens sido fiel, sobre muito te colocarei. Fica de pé, meu irmão, vamos orar. Aleluia. Deus está falando comigo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está fluindo. E a voz de Deus fala em nosso coração. Eu quero que você receba no seu coração que este é um tempo de você perseverar até o fim, que vale a pena você perseverar até o fim. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Pai, eu te peço perdão pelas vezes que eu tive vontade de desistir. Me perdoa, Pai. Me perdoa por ser tão fraco, mas Tu me chamaste e disseste que Tu chamas os fracos para envergonhar os fortes. Tu chamas aqueles que não são nada para envergonhar aqueles que são os sábios desta terra. Foi ideia Tua, Teu chamado. Então, Senhor, eu venho hoje a pedir as Tuas forças, a Tua plenitude, a Tua graça, o poder do Espírito Santo, para que hoje eu possa ser renovado, levantar minhas asas como águia e voar, Senhor, e poder correr a corrida que eu tenho por diante e correr com perseverança até o fim. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus servos que estão nesse lugar. Abençoamos cada um dos jovens, das crianças, os mais velhos, aqueles que estão aqui presentes de toda a idade, pedindo, Senhor, clamando nesse dia, para que uma graça, uma unção de fidelidade e de perseverança venha sobre nós. Venha, Senhor, sobre toda a igreja, sopra Espírito Santo e derrama um óleo, um azeite, Senhor, sobre nós, de perseverança, porque aquele que persevere até o fim será salvo, diz o Senhor. Abençoamos Teus servos e declaramos no nome de Jesus que todo o poder das trevas é inoperante nessa igreja. Ela é nula, cancelada pelo poder de Deus. Repreendo toda mentira do diabo que você não consegue. Repreendo toda dúvida, todo medo, todo temor, que você não vai chegar até o lugar de destino, de propósito que Ele preparou sobre ti. Toda mentira do inimigo caia por terra. Coloca a tua mão na cabeça e diga: Senhor Jesus, eu me declaro livre de toda dúvida, temor e medo sobre minha vida. Eu decido, determino, na autoridade do nome de Jesus, que vou correr a carreira, a corrida, com perseverança até o fim, em nome de Jesus. Abençoamos nossa família da fé que está, Senhor, nos acompanhando. E declaramos palavra profética que o favor de Deus nos acompanha. A bênção do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Que o Senhor Jesus seja louvado sempre. Obrigado pela oportunidade, pastora Cláudia. Que Deus continue abençoando essa igreja maravilhosa e que o Senhor permita que a gente possa se encontrar novamente. Obrigado, viu, pela oportunidade.